Eleições 2018, escolha Aratu e confirme a maior cobertura de um processo eleitoral já vista aqui em Salvador. 70 horas de conteúdo exclusivo sobre política, tudo para você se informar melhor e poder decidir quem é o melhor candidato a partir de 7 de outubro. Vamos começar mais uma rodada de sabatinas, dessa vez com os candidatos ao Senado. E quem estamos recebendo aqui hoje, com muito prazer, muita satisfação, é o irmão Lázaro, ele que é candidato pelo PSC. Seja bem-vindo, irmão Lázaro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Pablo. Que Deus abençoe cada pessoa que está sendo alcançada pelas imagens, né, por esse programa. Quem vai estar comigo aqui nessa entrevista é a jornalista do Aratu Online, Cris Almeida, que também está preparada para as melhores perguntas. Tudo bem, Cris, aí? Tudo bom, Pablo. Seja bem-vindo, candidato. E hoje a gente vai entrevistar aqui, como a gente tem feito, para tirar as dúvidas dos eleitores lá em casa. Ótimo! A partir de agora, reloginho na tela, o irmão Lázaro vai ter 30 minutos para apresentar suas propostas, para conversar com o eleitorado. Irmão Lázaro, eu começo nossa entrevista perguntando mais sobre a conversa que a gente estava tendo aqui. O senhor começou como cantor do Olodum. Qual a primeira música como cantor do Olodum que fez muito sucesso? Eu cantava a música I Miss Her, aquela que faz tom 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 tom, tan 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 tan. E aí, quando foi que houve essa migração do Olodum para a cantoria gospel, para passar a mensagem de Deus para o público? Olha só, eu sempre busquei um amadurecimento espiritual. Desde criança, sempre tive muitas dificuldades com essa questão da espiritualidade. Então, na banda Olodum, como eu acabei me envolvendo com drogas, infelizmente, cheguei realmente no fundo do poço. Posso dizer que experimentei essa jeita, né? Cheguei a dormir na rua. Um dia, alguém me convidou para um culto, né? Um lugar onde as pessoas estavam reunidas para falar de Deus. E nesse ambiente das drogas, a gente não pensa muito sobre essas coisas da religião, né? A gente só quer lazer e prazer. Eu fui para este local, ouvi uma palavra que me tocou profundamente e me gerou curiosidade a respeito de Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia, porque eu acho que quem quer saber um pouco mais sobre Deus, o que está mais próximo é a Escritura, né? É a Bíblia Sagrada. Então eu me impressionei com a Escritura, comecei a estudar e comecei a frequentar uma igreja. E lá, como não tinha uma pessoa para cantar e só tinha uma guitarra faltando uma corda, eu me ofereci. Eu disse, olha, eu posso ficar cantando aqui, eu aprendo umas canções. E aí começou a minha cantoria falando de Deus. Mas foi um impacto tão grande na igreja, foi um negócio tão... Foi diferente, porque quando eu comecei a cantar, as pessoas começaram... A igreja era no primeiro andar, aqui na Cardeal da Silva, e as pessoas subiam a escada para ver o que estava acontecendo na igreja. Então a igreja começou a crescer, as pessoas começaram a se aproximar, e eu pude experimentar ali uma espécie de sobrenaturalidade mesmo, em relação à música que estava vindo ao meu coração, a música que falava de Deus. Uma pergunta, o senhor é político, o senhor é cantor, o senhor tem essa experiência, graças a Deus, uma experiência vitoriosa de derrotar as drogas. Amém. Muitos políticos utilizam como plataforma justamente o combate às drogas porque sabem que esse é um problema que aflige milhões de famílias no Brasil. Drogas, desemprego e violência. Esse tripé que para muitos é um tripé maligno. O senhor considera que alguns políticos utilizam essa proposta, essa plataforma antidrogas de uma maneira vazia, sem entender a fundo qual é esse problema? Olha só, a minha maior preocupação hoje, na verdade, é com o político que quer aprovar a liberação das drogas. Mas é uma coisa terrível, né? Há agora uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte, que eu também não concordo, né? Porque fui vítima das drogas. Existe um grupo de políticos também que querem a liberação para fins recreativos. Então eu entendo assim, né, antes de responder a sua pergunta direta. Se você, para tomar um remédio tarja preta, você precisa de uma receita médica por causa do risco de vício, como é que nós vamos liberar a maconha? Que com certeza milhões e milhões de jovens se sentirão motivados por causa da liberação em usarem a substância e com certeza irão se viciar. Em relação à pergunta que você me fez, a uma resposta mais direta,
Eu acredito que existem muitas pessoas muitos políticos que dão sua opinião realmente contra a droga por medo do futuro, né? E alguns outros, como eu, dão uma opinião também contra as drogas porque já viveu a experiência e sabe realmente o dano que a droga pode trazer para a vida do ser humano. No caso Cris já vai perguntar, no caso da liberação, da descriminalização da maconha, é possível a gente dizer que aconteceu com o senhor iniciar pela maconha e depois partir para outras drogas como cocaína, crack? Aconteceu isso com o senhor? O senhor já viu isso acontecendo de perto? Claro, na verdade, tudo começa com a bebida, né? Tudo começa com o cheirinho da loló, lembra? Você já ouviu esse termo, né? Tinha um termo desse. Eu acho que o jovem, uma pessoa com 16 anos, 17 anos, apesar de ter que ser respeitada, entende? Eu acho que 16, 17 anos já é uma idade que a gente tem que parar para ouvir o que a pessoa pensa, mas eu acho que ainda a pessoa talvez não tenha ainda uma base sólida para usar substâncias como a bebida alcoólica, por exemplo. É tanto que você vê nos lugares escrito lá, é proibido a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, mas, infelizmente, muitos jovens já são consumidores da bebida. Então, eu acredito que tudo começa realmente com o álcool, né? A partir do momento que o álcool foi liberado, para a pessoa partir para a droga, principalmente os nossos jovens, é só mais um passo, né? Então, eu peço a Deus, assim, que hajam políticas públicas para que realmente o jovem seja privado, para que o jovem seja protegido, digamos assim, dessas substâncias, até que realmente tenham uma capacidade de não se deixar influenciar a ponto de se viciar, como aconteceu comigo. Qual a mais nociva que o senhor já experimentou? A cocaína. Cocaína. A cocaína foi terrível. A cocaína me arruinou completamente. A cocaína é cara, ela transforma você. A cocaína e o crack, ela deixa você como se fosse um zumbi, né? Eu me lembro que no tempo que eu me viciei em cocaína, você perde toda a noção de responsabilidade. É como se fosse uma relação, é como se fosse uma paixão, entende? Você faz tudo, tudo que você faz na vida é em função de continuar usando a droga. Até que um dia a gente olha para frente e diz, poxa, eu preciso me levantar desse fundo de poço. E ali, com a ajuda da minha mãe, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda da igreja, de alguns amigos, eu consegui me levantar. E hoje, olha aí só o que está acontecendo com a minha vida, né? Um dia alguém que estava dormindo na rua, completamente drogado, hoje conseguiu chegar ao cargo de deputado federal, está aqui tentando agora uma cadeira no Senado da República. Com 161 mil votos, o senhor foi eleito deputado federal pelo PSC, o Partido Social Cristão. Hoje o senhor tenta ser senador, é preciso ter muito mais do que 160 mil votos para chegar a ser senador. Na primeira e única, até o momento, pesquisa feita para a disputa do Senado, o senhor apareceu na segunda colocação, surpreendendo muita gente. Aliás, como surpreendeu na votação para deputado. A que o senhor acha que aconteceu essa surpresa para as pessoas, ou não foi surpresa para você? Para mim foi uma grande surpresa a quantidade de votos, claro. E eu acredito que o que motiva as pessoas a votarem em mim é porque as pessoas sabem que eu não falo o que eu aprendi nos livros, apesar de ter aprendido muitas coisas com os livros, né? Eu conto a minha história de vida. Eu acredito que cada família dentro da Bahia passa por esse drama, né? Toda família hoje, infelizmente, tem alguém que experimentou bebida, que experimentou droga, tem alguém que está no fundo do poço, precisando de uma palavra amiga, de uma mão amiga para se levantar e recomeçar a sua trajetória. Então eu acredito que as pessoas conhecem a minha história, as pessoas acreditam na minha história e sabem que eu jamais seria irresponsável em um mandato parlamentar. Cris Almeida, por favor. O senhor falou agora que um jovem de 16 anos ele não tem uma base sólida, né, para entrar em contato com o álcool, com as drogas de modo geral. O senhor já publicizou que é a favor da redução da maioridade penal. E aí eu queria saber, o jovem ele não tem base sólida para entrar em contato com o álcool, mas aí ele tem base sólida para ser preso? Claro. Olha bem, quando eu digo que um jovem não tem base sólida para entrar em contato com álcool, nem com droga nenhuma, o ideal seria que ninguém entrasse em contato com essas substâncias. Mas já que, infelizmente, a gente vive num país que lucra com, me perdoe o peso da palavra,
deixa eu ver se eu acho uma palavra leve aqui. E a gente vive num país que lucra com investimentos em coisas que vão trazer sofrimento, né, para as pessoas. A gente, pelo menos, precisa livrar os jovens para, quem sabe, a gente ter uma geração futura que não careça desse tipo de substância. Em relação à maioridade penal, o que eu acredito é que, sim, deve-se reduzir a maioridade penal, mas não colocar o jovem junto com criminosos que tenham feito coisas muito mais graves. Por exemplo, eu não acho que você deve pegar um jovem que fuma maconha e botar na cadeia. Eu não acho que você deve punir um jovem que foi encontrado com uma certa quantidade de drogas. Mas este jovem precisa passar por um processo de ressocialização, de desintoxicação. Eu acho que o melhor lugar não é o presídio. Mas, infelizmente, se um jovem de 16 anos ele resolve estuprar, ele resolve matar, ele resolve trucidar alguém, eu acredito que ele deve ser retirado do convívio da sociedade. Eu não acho que uma pessoa que se predispõe a cometer atos como esses deva continuar andando livremente no meio das pessoas, entende? Agora, o que eu acredito é que ele deve ser tratado junto com jovens da mesma idade. Entende? Qual é o principal problema, o senhor que anda muito pela Bahia e conhece as periferias de Salvador, as comunidades, qual o principal problema hoje a que o irmão Lázaro, caso seja eleito senador, vai se dedicar na cadeira do Senado a resolver? Rapaz, eu me preocupo muito com a segurança pública, né? Eu me preocupo muito com a maneira que o crime é olhado no nosso país. Você vê que hoje existem advogados especializados a transformarem criminosos em vítimas. Eu acho que a gente precisa de um regime, de um regime judiciário mais duro para quem comete certos tipos de crimes. Uma outra coisa é a questão da educação. A gente precisa de uma educação na base melhor, entende? Eu sou a favor do sistema de cotas, mas não acredito que essa seja a solução para a educação no nosso país. Eu tenho uma filha de 6 anos que está na escola. Eu não gosto da ideia de, no futuro, minha filha só vai entrar na faculdade porque existe o sistema de cota. Eu me sentiria muito mais feliz se, apesar de existir a cota hoje, se o governo estivesse investindo em uma base de educação melhor para os nossos filhos. Né? O que eu acredito também é que nós deveríamos trazer um regime onde professores tivessem mais autoridade sobre os alunos também na escola, como no meu tempo. Eu sou de um tempo que o professor, ele tinha a mesma autoridade que pai e mãe. Né? Então, se a gente tem uma escola que não ajuda também na educação dos nossos filhos, a gente tem problemas. Porque a gente vive numa sociedade onde os pais trabalham de manhã, de tarde, às vezes até à noite. Então, se nós não temos uma escola que nos ajude também na educação dos nossos filhos, com certeza essas crianças terão um futuro problemático. Eu recebi uma cartinha um dia desse da escola da minha filha dizendo assim: escola é para ensinar português, matemática, mas educação quem tem que dar é pai e mãe. Olha só, a gente está vivendo num momento onde as escolas estão passando para um regime de tempo integral. Eles têm que ajudar os nossos filhos também na educação. Não dá para um filho passar 8 horas em uma escola, 10 horas em uma escola, chega lá 8 da manhã, sair às 18, ele vai para casa, ele convive com os pais ali de 18 até as 22, e a escola também não ser uma amiga da educação. É claro que nós vamos ter problemas no futuro. Essa questão que o senhor aponta da educação, do comportamento dos professores, do comportamento da escola perante os alunos, é muito debatida nos parlamentos, nas casas legislativas, sob o nome Escola Sem Partido, Escola Livre. Tem várias denominações, várias nomenclaturas. Como é que o irmão Lázaro se posiciona aí nesse jogo de nomes aí? Essa coisa da Escola Sem Partido é um projeto que vem tentando inibir a entrada da ideologia de gênero nas escolas, a entrada de outras coisas que nós acreditamos, né? Que somos, nós que fazemos parte da bancada que analisa muito essa questão da família, achamos que são projetos danosos para as nossas crianças. Né? Por exemplo, eu não acredito que uma criança de 4 anos está pronta para discutir sexualidade. Eu não acredito que... Eu não me sentiria nem uma gota à vontade em minha filha chegar em casa e dizer que a professora... como está acontecendo em algumas escolas, disse para ela que ela pode ser um menino se ela quiser. Esse é o absurdo da educação, entende? Esse é o absurdo. Com educação desse tipo, o que é que vai ser dos nossos jovens no futuro? Entende? E tem outra. E uma escola onde o aluno pode agredir o professor, onde um professor não pode colocar o aluno no cantinho do pensamento. Na escola da minha filha tem o cantinho do pensamento, porque você não pode falar que é o castigo, né? Não pode, hoje em dia você não pode falar. Na minha época até existia o castigo, na minha época o tinha milho, né? Na minha também, palmatória,
Palmatória e tem outra. E se apanhasse na escola, apanhava em casa também. Meu pai não queria nem saber o que foi que aconteceu. Isso que o senhor fala da ideologia de gênero, o senhor mencionou, o senhor foi bem claro, o senhor deixou aqui explícito a opinião do senhor. Eu sou totalmente contra. Contra a discussão desse tema com crianças. Certo. Entende? Do ponto de vista religioso, Deus também seria contra isso? Deus também seria contra uma criança optar por outro gênero sexual, por exemplo? Olha só, o que a Bíblia diz no livro de Romanos é que a prática da homossexualidade, acho que a palavra que não dá processo é essa, né? Do homossexualismo, não sei, né? A prática do homossexualismo é pecado. Mas eu vivo também, mas a mesma Bíblia diz que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então eu acho que se uma pessoa faz a opção de ser homossexual, essa opção precisa ser respeitada, essa pessoa não pode ser tratada como criminoso. Agora, no que se diz respeito ao parâmetro religioso, eu aconselharia a essa pessoa a buscar Deus, a procurar saber de Deus, a ler a Escritura, saber o que é que Deus pensa disso. Porque eu acho que ser humano nenhum está na condição de condenar o outro. A gente pode orientar, mas não condenar, de forma alguma. O senhor está vivendo um mandato parlamentar como deputado federal, finaliza agora, no final de dezembro, né, um mandato e foi um mandato muito rico e conturbado. Teve impeachment, teve denúncia contra presidente, teve deputado sendo cassado. Como é que o senhor viu essa movimentação lá na Câmara? Foi uma loucura, né? Primeiro mandato, chegando na Câmara, foi uma coisa assim... Chegou um momento que eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Mas depois eu percebi que eu estava ali para dar minha contribuição, né? Foi um mandato que eu sofri muito. Primeiro por quê? Porque quando você chega na Câmara, você faz parte de um partido. O partido faz parte de uma aliança, né? De aliança com outros partidos. E o meu partido ficou na base do Temer, depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu preferi encaminhar minhas votações de acordo à minha consciência. Eu preferi não votar de acordo à definição dos grupos. E um dos grandes problemas que eu tive foi com a reforma trabalhista. O senhor não quis votar a favor da reforma proposta por Temer? Não quis. Sofreu represálias? Claro, lógico. Porque, primeiro, porque o meu partido estava fazendo parte da base. É claro que uma represália respeitosa, a gente sofre uma pressão, mas é uma pressão respeitosa, né? Não chegou a nível da ameaça. Mas eu não indiquei nenhum cargo federal, muitas emendas parlamentares foram contingenciadas. Eu apanhava do governo e apanhava da oposição, porque eu acabei ficando no centro, né? Então, eu ainda sou vítima dos fake news, né? Porque votei contra a reforma trabalhista e hoje existem milhares de cards na internet dizendo que eu votei a favor e eu tenho que perder um tempo precioso me defendendo desses fake news. Entendeu? Falando em fake news, daqui a pouco o Cris tem uma pergunta, mas essa eu não posso deixar de passar. Recentemente viralizou um vídeo que o senhor gravou se declarando e desabafando contra um fake news de um site aqui da Bahia. O senhor usou termos fortes, o senhor chamou de, se eu não me engano, me corrija inclusive, Satanás, não foi? Foi. Enviado do capeta para o site e o jornalista. O que é que houve naquela situação? O senhor estava tomado de emoção ou falaria a mesma coisa agora aqui? Não falaria não. Ali, na verdade, foi o seguinte, ele publicou que eu tinha desistido da minha candidatura. E isso me trouxe um dano eleitoral terrível, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base. Foi uma publicação infeliz. Né? Foi uma publicação infeliz que me levou a ter uma atitude infeliz. Né? A linguagem que eu uso normalmente é essa, porque eu sou um homem, eu vivo pela fé. Né? Eu sou um homem da fé, eu sou um homem que usa vocabulários religiosos. E, infelizmente, naquele momento, eu acabei usando um tom. É como se você diria a mesma coisa, talvez eu diria, mas em outro tom, entende? Em outro tom. Senão, eu até estava falando no Bocão News um dia desse e até dirigi desculpas ao jornalista pelo tom que foi usado, né? Mas eu nunca vou concordar com a publicação dele, porque foi fake news, entende? Por que surge isso? Deve surgir de algum motivo, de algum lugar. O senhor é o segundo colocado, até onde se sabe, na pesquisa. E o cara bota lá que de repente eu desisti, então... Por que isso? Não sei, né? Aí realmente... Eu fico sem entender a motivação do rapaz, né? Mas, independente de qualquer coisa, eu preciso deixar muito claro que eu prego uma imprensa livre. Independente de eu gostar ou não da notícia. Existem notícias a meu respeito que às vezes eu não gosto, mas é verdade. Então, independente de eu gostar ou não, a imprensa é livre. A imprensa é um braço forte da sociedade.
A imprensa nos ajuda no conhecimento necessário para que as pessoas possam tomar decisões, principalmente nesse momento eleitoral tão conturbado. Mas, em relação ao tom que eu usei em relação ao rapaz, eu me arrependi do tom. Mas a minha linguagem é essa, eu normalmente uso muito esses termos. Filho do engano, né? Como hoje, por exemplo, eu postei um vídeo na internet e botei seres humanos perigosos. Né? Se referindo a quem, seres humanos perigosos, Sim. a pessoas que fazem o mal às outras deliberadamente, sem nenhum motivo. Pessoas que, felizmente, se levantam contra as outras sem a pessoa ter feito nada. Entende? Então, a gente tem muito isso, né? Na política, existe muito, como é que eu posso dizer? Os ânimos se acirram, né? E aí, às vezes, a gente acaba, as pessoas esquentam a cabeça e partem mesmo para cima, às vezes até são violentas, né? Tá. Cris tem uma pergunta e eu tenho um joguinho aqui rapidinho depois que Cris perguntar. Pronto. Primeiro eu quero saber, o senhor é evangélico e o Brasil é um país laico. Uma das críticas durante a votação do impeachment e todos os projetos que foram votados ao longo aí desse mandato do senhor como deputado federal foi de que o púlpito lá na Câmara virou um lugar de discurso religioso. E aí eu queria saber do senhor, o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para manter a laicidade aí do Brasil? Olha só, o Brasil é um país laico, mas não é um país ateu. O Brasil acredita em Deus. Claro, nosso país é um país de grande maioria cristã. Acredito que somos 90%, né? Igrejas evangélicas, católicas, espíritas que acreditam em Jesus Cristo. O Brasil, como eu disse, né? Nós não somos ateus. Nós somos... A laicidade significa no país, no Brasil, que nós podemos buscar a Deus que nós buscamos a Deus a partir de diferentes religiões. Então, se o país, a grande maioria acredita em Deus, nós acreditamos que o que Deus diz é verdade. Não é só acreditar que existe um Deus no céu, e sim que o que ele diz é verdade. Em relação ao discurso religioso, eu não olho como um discurso religioso, eu olho como um discurso, digamos que, a palavra mais, um discurso mais tradicional, né? Um discurso mais conservador, digamos assim, né? Um discurso conservador. Eu acho que, se é em defesa da família, o discurso tem que ser muito mais religioso ainda, entende? Eu acho que, se é em defesa do que estão querendo fazer com as nossas crianças, a gente precisa apertar mais ainda no discurso, né? Quando a gente vê essas exibições aí que tem aí, onde uma criança, um rapaz está lá deitado sem roupa e uma criança pegando nas genitálias do rapaz. Eu acho que o discurso tem que ser duro contra isso, entende? Quando a gente olha no jornal, na mídia, a gente vê lá uma exposição onde está acontecendo zoofilia, onde o símbolo da Igreja Católica, que é Maria, está sendo totalmente desrespeitado, entende? Onde eles botam Jesus até com objetos sexuais na mão. Eu acho que o discurso tem que ser duro mesmo, entende? Agora, o que eu não concordo é um discurso duro onde minorias sejam perseguidas, entende? Isso eu não concordo, de forma alguma. Então, eu sou um homem... digamos que eu me intitulo como cristão. Então, como cristão, eu trabalho a minha vida assim, eu tento pensar como Jesus pensou, porque é muito difícil, né? Afinal, ele foi o único, né? Jesus é lindo demais, né? Então, é uma coisa até que às vezes até surpreende algumas pessoas em relação às minorias. Eu sou totalmente contra a violência contra as minorias. Mas para eu entender, até para o público entender, e eu entender também que eu fiquei confuso. Uma questão como essa da exposição que o senhor citou, da peça teatral, que uma figura bíblica é interpretada por um transexual, por uma transexual, o senhor é a favor que aconteça e que haja a repercussão contra, ou o senhor é a favor que não aconteça e não tenha repercussão nenhuma? Olha só, é muito difícil dizer que é melhor que não aconteça, porque o ser humano é livre. O que eu acho é que onde começa o direito, onde termina o direito de um, começa o do outro. Eu, por exemplo, eu acredito que o brasileiro não quer uma escola onde essas coisas sejam ensinadas para as crianças. Eu acredito que o brasileiro não se sentiria feliz em seus filhos estarem sendo expostos a esse tipo de coisa. Eu acho que quem quer fazer esse tipo de coisa tem que fazer entre quatro paredes e censura 18 anos, entende? Já que o país é livre.
já que existe a laicidade, já que até se atribui uma questão religiosa, esse tipo também de exposição, poxa, bota dentro de uma parede agora você expor crianças a isso, eu acho um absurdo. O senhor falou aqui agora há pouco que usa no dia a dia, no cotidiano, alguns termos bem bíblicos, digamos assim. Eu quero citar alguns nomes aqui, Cris também pode contribuir. E eu queria que o senhor dissesse o nome dessa pessoa. Todo mundo é filho de Deus. É claro. Eu queria se o senhor dissesse que é enviado de Deus ou se é enviado do engano. Ok, Por exemplo, podemos começar? Claro. Bem rapidinho. Lula é enviado de Deus ou do engano? Eu acho que Lula está enganado, né? Ele está enganado. Lula, infelizmente, ele teve o privilégio de mudar o país, fez um excelente governo, mas infelizmente talvez se cercou de pessoas, ou ele mesmo, não sei, que acabou dando no que está aí. Eu jamais vou dizer a você que Lula é culpado ou inocente, porque eu não sou advogado, eu não sou juiz. Mas eu acredito na justiça. Se a justiça está dizendo que ele é culpado, ele é culpado. Michel Temer? Michel Temer é bode expiatório, né? Testa de ferro, que eu acredito que só foi colocado no poder para tentar aprovar as reformas. Quando a presidente Dilma sofreu o impeachment, eu sonhei também com o impeachment de Michel Temer. E não aconteceu. Não Até o aconteceu, momento, ainda faltam alguns meses, mas parece que não vai acontecer. Rui Costa. Governador da Bahia. Governador da Bahia. Rui Costa, eu acredito que está fazendo uma gestão aí junto com Jacques Wagner há 12 anos e eu acredito que a Bahia anseia por uma mudança. Não é bom para nenhum estado quando uma ideologia política fica durante tanto tempo no poder. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma pessoa emblemática, tem um discurso muito forte, que eu acredito que é um discurso que será afinado, entende? Afinado, mas eu acredito que seria um excelente nome, na concorrência à presidência da República. É o seu preferido? Ele é meu amigo, né? É meu amigo, eu voto nele, né? Mas o discurso precisa ser afinado. Eu, por exemplo, eu não concordo eu não acho que o ideal seria você aprovar, você facilitar as pessoas terem armas de fogo. Isso é algo que precisa ser melhor discutido. ACM Neto, prefeito de Salvador. É um grande articulador, jovem, que provavelmente em breve estará tentando a presidência da República. E por que a ACM Neto, já que o senhor teve tantos elogios, por que a ACM Neto não encarou essa campanha que muita gente julgava como o embate do século, ACM Neto e Rui Costa? Rapaz, isso é um grande mistério. Eu, sinceramente, essa é uma pergunta que se você fizer qualquer deputado da base, ele vai lhe responder a mesma coisa. Ninguém sabe. É algo que está no coração dele, é um segredo dele com ele mesmo, que ninguém ficou sabendo. Ângelo Coronel. Ângelo Coronel é presidente da Assembleia Legislativa, um dos concorrentes ao Senado da República, né? Alguém que eu estaria disputando com muito respeito, mas com toda a vontade de ganhar a eleição. Entre os políticos baianos, praticamente todos são derrotados por Irmão Lázaro, sabe onde? Nas redes sociais. Você tem uma grande legião de seguidores nas redes sociais. A que o senhor considera isso? A que se deve isso? E rede social ganha uma eleição? Olha só, a minha rede social ela é alimentada com vídeos falando de Deus, tentando orientar pessoas para o caminho do perdão, da misericórdia. Coisas que, como por exemplo, as pessoas assistem meus vídeos e eu assisto meus próprios vídeos, né? Porque a gente precisa todos os dias estar refletindo sobre essas coisas. Eu ainda não usei as minhas redes sociais nas eleições, para essas eleições. Eu só devo começar a usar a partir do dia 20, mais ou menos, e de uma forma muito sutil, para que fique claro que a minha rede social é para se discutir um outro tema. Deixando muito claro que eu acredito que o tema político é um tema que precisa também ser muito discutido no nosso país. O Irmão Lázaro, ele tem o perfil nas redes sociais, é bem claro, né? O perfil, o político e o perfil, o cantor, o evangelizador e tal. O Irmão Lázaro também se considera assim uma parte política, da personalidade política, uma parte religiosa, ou as duas coisas estão harmônicas? Não, eu me sinto a mesma coisa. Eu me comporto do mesmo jeito nos dois ambientes, nos dois mundos, né? Mas existem pessoas que preferem não discutir certos temas em certos ambientes. Por exemplo, se você vai a uma igreja, você não quer discutir política, você quer ouvir falar da palavra de Deus. Isso não significa que não se possa falar sobre política, mas ninguém vai para uma igreja para ouvir falar de política. Então, quando uma pessoa entra nas minhas redes sociais, elas querem discutir a palavra de Deus. E, de forma esporádica, a gente vai informando as pessoas o que eu penso sobre política. Perfeito. Cris, tem pergunta? O
O senhor disse que quando lá na Câmara, né, muitas vezes o senhor fez um mandato isolado porque foi contra as indicações do próprio partido. O senhor acha que isso no Senado seria efetivo também? Olha só, se eu for eleito para o Senado da República, que eu espero ser eleito, eu acredito que será por um anseio da família baiana de ter uma pessoa que represente o que elas pensam. O baiano quer votar em alguém que, quando vote lá no Senado ou na Câmara, o baiano se sinta como se ele estivesse lá votando. E é assim que eu me comportei na Câmara dos Deputados e é assim que eu vou me comportar no Senado. Não vou dizer que independente do que o partido pense, mas eu deixarei muito claro para o partido que eu represento a Bahia e não o partido. Entendeu? Irmão Lázaro, o senhor tem mais 1 minuto ali, de acordo com o nosso relógio. Pode mandar o recado que o senhor quiser para os seus eleitores, para os baianos em geral. Amados irmãos, que Deus te abençoe. Olha só, eu gostaria que você tomasse cuidado com as fake news que chegam no seu celular. Que você tomasse cuidado com informações falsas, né? Uma informação falsa pode destruir a vida de alguém. Uma informação falsa pode trazer um dano terrível para as eleições e, consequentemente, trazer um dano terrível para o nosso país, para o nosso estado. Que Deus abençoe sua vida. Conto com o seu voto, tá certo? Meu número é 200, o duzentão, o negão no Senado. Deus abençoe. Irmão Lázaro, muito obrigado pela participação do senhor nesse espaço democrático. Todos os candidatos têm os mesmos 30 minutos para usarem como argumentos para os eleitores e como resposta para as indagações aqui dos jornalistas. Não tem pelotão de fuzilamento, aqui não tem agressão verbal, não tem enviado de Satanás, não tem nada. Aqui tá é a todo casa mundo. de Deus. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela companhia. Está aqui mais um candidato para vocês poderem escolher os melhores de acordo com a consciência de cada um. Agradeço a produção do Léo Bassan, agradeço a companhia de Cris Almeida, Toninho, agradeço ao Tomate, ao Giovanni, a Laís que está lá em cima, a Leda também, todos vocês que ficaram comigo, com a Cris e com o irmão Lázaro nesses últimos 30 minutos. Muito obrigado a todos. Vamos levar as eleições de uma forma civilizada, sem agressões físicas, sem agressões verbais, no máximo com argumentos a favor ou contra cada um dos candidatos. Eleições 2018, escolha Aratu e confirme. Até a próxima.